Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, está meditando o Santo Evangelho de Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Amém. Bem sabemos que Simão, ele era pescador, e a Bíblia relata que Simão, ele saiu para pescar, ele foi para alto mar, ele saiu para pescar, e ele não logrou êxito, ele não pescou nada, e ele estava voltando. E em determinado momento, ele e aqueles que lá estavam, eles tentaram pescar a noite inteira e nada conseguiram apanhar, não conseguiram apanhar nada. Foi frustrante, algo que deve ter deixado eles aí muito desapontados. Porque na realidade o que acontece? A pior coisa do mundo é quando você tem algo em mente que você propõe a fazer e você não consegue. Dependendo da pessoa, dependendo da hora, dependendo da pessoa, dependendo do momento ao qual você está vivendo, você pode até cair no desânimo. Mas interessante que há um dito popular que diz que quem pode manda, quem tem juízo obedece. E também diz que, não é um dito popular, é bíblico, que é melhor você obedecer do que sacrificar. Pedro, ele era pescador. E nos dias de hoje nós vemos muitos, querendo ser Senhor, muitos que querem, como é que eu posso falar? Eles querem ser Senhor e não servem, cheio de porquês, perguntando. E o interessante nessa mensagem aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que Jesus, ele, ao entrar no barco, ele só pediu que o afastasse. E Jesus ali, ele começou a ensinar. Quando Jesus, ele termina de dar os seus ensinamentos, é interessante que nos nossos dias de hoje, há pessoas que saem para ministrar, como alguns dizem, conferências, e ao invés de ele trazer uma bênção, ele leva uma bênção. Tem que pagar ao cidadão, senão ele não ministra, senão ele não prega, e tem que pagar muito caro mesmo. Só que é interessante que Jesus, quando ele acaba
de ensinar, ele disse a Simão: Simão, faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, né, Simão Pedro, ele poderia simplesmente chegar e contestar: olha, Senhor, olha, nós tentamos a noite inteira, eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou com fome, a minha família está me esperando. Não dá. O senhor acabou de ensinar, ok, ensinou, ótimo. Vamos lá, vamos atracar agora no navio e o barco, porque eu estou cansadíssimo. Pedro, Simão, né? Simão, ele sabia quem estava falando com ele. Neste momento, cabe uma pergunta: você sabe com quem que você tem falado? Você sabe quem está falando com você? Porque é interessante que às vezes nós fazemos, né? Mas fazemos aquilo que nós queremos. Nós fazemos aquilo que nos apraz. E é muito complicado isso daí. É muito complicado. Primeiro, você tem que ser servo e não senhor. Segundo, quando é lhe dado uma ordem, você tem mais é que obedecer e não contestar. Terceiro, você tem que saber quem falou com você, com quem que você está falando. Porque Jesus, ao falar ali com Simão, ele entrou numa área com Simão ele conhecia, que era a pescaria. Simão poderia contestar com ele, mas Simão não contestou. Simão ele responde o quê? Respondendo, Simão disse: mestre. Quem é mestre, ensina. Quem é aluno, ouve e aprende. Havendo trabalhado a noite inteira, nada, né? Toda noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Quantas vezes Jesus já falou com você? Espera por um pouquinho de tempo. Não é tempo de você sair desse serviço. Você saiu. Quantas vezes Jesus falou para você: opa, ei, esse é relacionamento? Não, eu não estou nesse negócio. Você continuou. E deu errado. Chora, reclama, vou sair da igreja, ninguém me ama, ninguém me quer. Quando não, você culpa o pastor. Vou para outra igreja, o pastor aqui não revela. Não é assim que funciona? Às vezes, o pastor é homem de Deus para orar por você, né? Você pede oração, o pastor vai lá, ora por você, jejua, vai lá, te visita, mas às vezes o pastor traz uma ministração, traz uma palavra, você aí começa a contestar aquilo que o seu pastor está pregando. E o interessante é que Jesus entrou na área que Pedro conhecia, na pescaria. Pedro era pescador, mas Pedro, ele só obedeceu. Ele foi lá, foi para alto mar e lançou a rede onde o Senhor tinha falado. E colheram muitos, uma grande quantidade, pescaram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhes as redes. Tiveram que chamar um outro barco para ajudá-los. Mas a rede, dois fatos importantes. Primeiro, ele ouviu. E a fé
ela vem pelo ouvir. De sorte que a palavra de Deus diz lá em Romanos 10, 17, que de sorte que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é interessante que ele ouviu os ensinamentos. Ele também lhe ouviu quando Jesus falou: Pedro, faze-te ao mar. Mas antes disso, Pedro estava lavando as redes. E nesse momento, você já é cristão há muito tempo. É cristão, novo convertido, depois foi lá, se batizou nas águas, se batizou do Espírito Santo, cantou com o irmão, com o jovem, cantou com as irmãs, cantou com os irmãos, já está há tempo na igreja. De repente, nada daquilo que você esperava, daquilo que você imaginava aconteceu na sua vida, né? E você deve estar desanimado. Você está desanimado. De repente você está desanimado. E você está ali, lavando as suas redes. Lavando as suas redes. E nesse momento que você está lavando a sua rede, por intermédio desse vídeo, sabe? O lavar as redes aí está dando um tempo. Você está cansado. Você já orou, já jejuou, já subiu um monte, já desceu do monte, escola bíblica, estudo bíblico, culto de oração, consagração, tarde da bênção, vigília. E você está super cansado. Você está lavando as redes. Você está dando um tempo. Mas nesse momento Jesus fala para você: se afasta um pouquinho. Se afasta um pouco. Se afasta das más companhias. Se afasta de conversa que eu não estou no meio. Se afasta do seu Facebook, está vendo coisa que não é para você ver. Se afasta do seu WhatsApp, está com conversinha que não é para você ter. Se desliga um pouquinho do seu Twitter, do seu Instagram. Se afasta. Faze-te ao mar. Mas tem um detalhe: você faze-te ao mar, mas você não vai estar à deriva. Porque o grande diferencial é que Jesus ele está no barco contigo. E as ondas ou as águas, elas não hão de submergir, elas não hão de tragar você. Mas para que isso não venha acontecer, você pode e você deve se afastar. Se afastar. Se afastar. Depois, faze-te ao mar. Esse mar também ele pode ser um mar de problemas. Ao invés de você resolver, você deixou, foi deixando, e agora virou um mar. Era uma bola de neve, derreteu, virou um mar de problemas. Faze-te e vai resolver. Quantas vezes você fez coisas ou fazemos coisas de nós mesmos? Não perguntamos para Deus. E quando perguntamos, nós não esperamos Deus responder. Você já parou para pensar nisso? O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele sabia como ele tinha que proceder. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas o rei Davi ele cometeu um erro. A Bíblia diz que um abismo, ela chama outro abismo. O rei Davi era para estar na guerra.
O rei Davi era para estar guerreando com o povo. Era para estar ali, ó. Ele era líder. Não. Ele não foi guerrear. Ele ficou ali, como usam dizer os pessoal de hoje, né? As pessoas de hoje, aliás, de boa. Diz o dito popular que a mente vazia era a oficina lá do cidadão. Não vou citar o nome dele, que ele não merece ser citado o nome dele, mas você é inteligente, você sabe que a oficina vazia, a mente vazia, é a oficina do cidadão lá, do capiroto, como usam dizer. E Davi, ele está andando ali na... De repente ele viu quem? Viu uma mulher bonita, Batseba. E o seu coração desejou. Davi fez algo dele mesmo. O Davi não consultou a Deus. Primeiro, ele não consultou a Deus se ele deveria ir para a guerra ou se não deveria ir para a guerra. E todas as vezes Davi sempre consultava a Deus. Você sabe disso, a Bíblia relata isso, que Davi sempre consultou a Deus. Davi sempre consultou a Deus. E ele toma uma decisão por si só, por ele mesmo. E por esse ato impensado, a qual ele não perguntou para Deus, a qual ele não consultou a Deus, ele cometeu um adultério e um homicídio. Não ouviu a voz de Deus, não perguntou para Deus. Que todas as vezes que ele perguntava, Deus falava e ele obedecia. Ele não contestava. Voltando à pesca maravilhosa, quando Jesus ele falou com Simão, Jesus fala com Simão, ele não contesta. Ele vai ali, ele se afasta. Depois Jesus falou, faze-te ao mar. Ele foi lá e fez. E ele teve uma pesca maravilhosa. Pescou muito. Isso é quando nós ouvimos Deus falar. Isso é quando nós procuramos falar com Deus, pedir direção naquilo que nós vamos fazer. A Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Pedro, quando Jesus falou, se afasta, ele se afastou. Quando Jesus falou, faze-te ao mar, ele foi lá. Se for Daniel, e o Davi? O que tem a ver o Davi com essa pesca? Davi sempre falava com Deus, Deus sempre falava com Davi, Davi obedecia, ele era vencedor. O dia que Davi tomou uma decisão por si, ele não consultou a Deus. Primeiro, ele não foi à guerra. Depois ele tomou uma decisão por si, simplesmente ele não consultou a Deus. E ele pagou um preço por aquilo. Porque ele foi um adultério e um homicídio. E foi feio. Foi uma catástrofe na vida de Davi. Por isso que, ao ouvir a voz de Deus, e você deve conhecer, você tem experiência com Deus, e Deus ele se faz conhecer. O que é que você está falando, presbítero? O que você está falando? Deus faz conhecer. Deus ele se faz conhecer. Samuel, ô Samuel. Samuel levanta, vai lá no sacerdote Eli, você me chamou? O sacerdote falou, não chamei não, volta a deitar, rapaz. Samuel volta de novo a deitar. Samuel, ô Samuel. Samuel levanta aí. Sacerdote Eli. Sacerdote Eli, opa. É Deus falando, Deus querendo falar com Samuel. Samuel, se chamar de novo, você só fala isso aqui, abre os seus ouvidos, seu coração, que Deus quer falar com você. Será que é difícil entender essa palavra? Será que é difícil entender essa mensagem? Se afasta. Se afasta.
neste momento que você vai se afastar, Deus, Ele pela sua palavra, Ele fala, ó, se afasta, que Ele vai ensinar você. Ele vai te ensinar. Você vai ter uma aula teórica com Jesus. Você vai ter uma aula teórica com Deus. Só que em Mateus, no capítulo 28, no versículo de número 20, a Bíblia relata o quê? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele vai estar com você. Não somente Ele te deu uma aula teórica, mas Ele vai para a prática. Agora vem cá. Ó, depois que eu te ensinei, você ouviu, vamos para a prática agora. Faze-te. Vamos lá. Você já ouviu? Você já aprendeu? Agora vem cá. Que teoria, vamos para a prática. E quando nós colocamos em prática aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que realmente a Bíblia relata, não é invencionice. Eu estou dizendo Bíblia, estou dizendo Palavra de Deus. Quando nós colocamos em prática, a pesca ela é maravilhosa. A pesca ela é maravilhosa. Sem invencionices. Palavra de Deus. Colocar em prática aquilo que você lê, aquilo que você ouve. Palavra de Deus. Teoria e prática. O segredo da vitória é uma pesca maravilhosa. Neste momento, não sei que horas que você vai ouvir esse vídeo, se será de dia, à tarde ou à noite, mas você sabe o que Deus está falando comigo neste momento, sabe que Deus Ele quer falar com você. Afasta-te. Afasta-se. Afasta um pouquinho da terra. Afasta um pouquinho da terra. Ei, você é cidadão do céu. Se afasta da terra. Você está vivendo no natural. E Deus Ele quer que você, Deus Ele quer que eu, e Deus Ele quer que nós vivamos no sobrenatural. Mas para que isso venha acontecer, igreja do Senhor, meu irmão, minha irmã, nós temos que se afastar. Afasta-se da terra. Vem cá. Vem aprender. Ei, venha crescer na graça. É joelho no chão, é oração, é jejum, é clamor, é se humilhar. E no conhecimento, é Bíblia, é palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus ele foi destruído porque te faltou conhecimento. Faltou conhecimento. É isso que a Bíblia diz. Se afasta da terra. Se afasta, se desliga. Se desliga um pouco. Isso aí é para mim, isso aí é para você. Isso aí é para você, isso aí é para mim. Nós que somos igrejas do Senhor, nós que fomos chamados para fazer a diferença. Ou você acha que é só você ir para a igreja? É só você sentar no banco, na cadeira lá, ficar batendo palma, ficar, fazendo gesto, cantando, batendo palma, é só isso? Negativo, nós fomos chamados para fazer a diferença. Eu fui chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Nós somos igrejas do Senhor. E essa pesca maravilhosa é nós que temos que fazer. E eu estou dizendo espiritual. Deus, nos últimos dias, Ele quer levantar homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para que venham fazer pesca maravilhosa. Que venha pescar almas aí no mundo, no mar, envolto de problemas, drogas, prostituição, bebidas, mentiras. Ele quer que nós sejamos pescadores. Quer que nós venhamos fazer
pescas maravilhosas. Eu e você que está ouvindo, que há de ouvir esse vídeo, fomos chamados para fazer a diferença. Nós, igreja do Senhor, fomos chamados para fazer a diferença. A igreja, ela tem que ser missionária, ela tem que ter visão missionária. Se a igreja não tiver uma visão missionária, não tiver a visão de ganhar almas, me desculpa, é difícil chamar de igreja. Agora você pode olhar, não é o pastor, é o missionário, eu vejo isso. Nós fomos chamados para fazer a pesca maravilhosa, para sermos pescadores de alma. Isso fazendo missão, indo, orando ou contribuindo, nessas três formas. Mas o que é mais interessante nessa mensagem, o que é mais interessante nesse texto, é que Pedro, Simão, ele ouviu e ele não contestou. Ele se afastou. Se afasta. Deus, ele quer falar com você. Se afasta da terra um pouquinho. Deus, ele quer que você viva o sobrenatural. É isso que ele quer de você. É isso que ele quer de mim. Amém? Deus abençoe. Quem vos saúda nesse momento, o presbítero Daniel da Silva, Assembleia de Deus, Ministério Motivando Vida. Deus vos abençoe. A paz do Senhor.